Começando mais um Arrotando Verdades, o primeiro pós-carnaval. Espero que você não tenha aglomerado, não tenha promovido e nem participado de aglomerações, orgias, sem vergonhice, balbúrdia. Não, brincadeira, você sabe o que você faz da sua vida, desde que você não coloque a saúde dos outros em risco. Caso você faça o que você quiser. Hoje eu tô com um cara aqui, fera, muito conhecido aqui no Distrito Federal, bem conhecido, que fique bem claro, porque ele está deputado, mas a essência dele é de professor, esse cearense arretado, de Crateús, da minha gloriosa Crateús, que eu não conheço, mas já amo demais, considero pacas. E eu tô com esse cara aqui hoje que vai nos explicar um pouco sobre o assunto do momento. Se você ainda não teve aula com ele, é porque você nunca fez cursinho para concurso aqui no DF. Ele fala sobre RID, ele fala sobre Missão Poli Coelho, ele fala sobre Missão Cruz, ele fala sobre tudo e hoje ele vai falar sobre essa tensão, essa guerra que infelizmente se instalou na Europa e que pode envolver o resto do mundo. Rússia versus Ucrânia. Olá, deputado e professor Reginaldo Veras. Olá, Daniel, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui me comunicando com a galera e podendo transmitir algum tipo de conhecimento, ajudando de alguma maneira. Olá, você que está aí nos assistindo, assiste esse vídeo aí, você vai curtir, compartilha com a galera, que é pura informação, com zoeira, mais informação. É isso aí. Bom, recentemente, professor, o cidadão médio foi meio que surpreendido, né? Por essa avalanche de informações, isso tudo que chegou lá da Europa, os jornais dando o tempo inteiro. Professor, o que de fato está acontecendo na Ucrânia? Vamos lá, para a gente explicar aqui para a galera, como é que é? Eu tenho quanto tempo aí para cada pergunta? Você tem o tempo, quer dizer, Vossa Excelência. Professor, você tem o tempo que quiser, a gente está aqui hoje para bater um papo. Vamos lá, para a galera entender. Eu tenho dito aí nas aulas e nas muitas lives que eu tenho feito Brasil afora aí, que a galera gostou, como esse é um assunto muito pesado, guerra é sempre algo muito cruel, independentemente dos porquês. Uma guerra ela se marca não é pelos porquês, é pelas consequências. E a primeira consequência imediata são as perdas humanas, é o sofrimento, é a degradação de estruturas, e a separação de entes queridos e tudo mais. Então esse lado humano talvez seja a primeira e pior consequência de uma guerra. Você já fala, você já até fica arrepiada, porque quem acompanha guerras historicamente, como eu, sabe o que representa isso. Graças a Deus, nunca vivenciamos uma na pele. Então assim, primeira questão é essa. É um assunto extremamente pesado. Não, mas como ele é pesado, é justamente por isso que nós vamos tratar aqui com uma certa leveza. Para as pessoas não confundirem, o cara está fazendo chacota, o cara... Porque o povo hoje tudo leva para um lado assim, para não usar aquela expressão de três sílabas repetidas. O tal do mimimi aí e tal, não tem nada de mimimi. O assunto é pesado, a gente tenta aqui tratar com leveza. Ser didático é o melhor caminho, né? Até porque eu não quero que ninguém saia daqui chorando, eu quero que a pessoa saia daqui com conhecimento. A gente não quer reproduzir o sofrimento das vítimas naqueles que assistem esse podcast. Legal. Pois bem, eu tenho dito que o que tem acontecido ali, para fazer um paralelo, uma analogia bacana, são casos de família. Não tinha aquele programa no SBT, Bandeirante? Isso, maravilhoso. Casos de família. Aí a peãozada ia lá, um expunha o outro, quem pegou, quem deixou de pegar, de quem é o filho, e aquela desgraceira toda, que no final das contas, via de regra, partia para alguma leve agressão física no programa. Que era a melhor parte. Vamos falar, eu já assisti também. Porcaria também é cultura. É isso. Pois bem, cara, vamos lá então. O que o nosso ouvinte aqui tem que entender? Espectador também, né? Que vai estar no YouTube. Rússia e Ucrânia têm uma relação familiar, histórica, uma relação de amizade. O povo russo e o povo ucraniano, eles fazem parte, de certa maneira, do mesmo povo. Eles são um povo eslavo, eles têm características históricas comuns, eles têm características políticas comuns e eles têm uma característica cultural comum, e dentro do elemento cultural você tem a religião, o cristianismo ortodoxo. Então eles são cristãos ortodoxos, que é a outra grande irmã da corrente da igreja cristã. Você tem o catolicismo romano e a igreja cristã ortodoxa, que aí se divide em vários segmentos. No caso lá era a igreja cristã ortodoxa russa, que mais recentemente os ucranianos criaram a sua própria igreja cristã ortodoxa ucraniana. Houve ali uma cisão, houve ali uma separação. Então, meio que interessa.
Eu tenho dito que eles eram amiguinhos de infância. Cresceram juntos, na mesma rua, lá no Guará, jogando bola na rua, pique-pega, pá, aquela fraternidade toda. Pois bem, estavam ali. No contexto da Revolução Russa de 1917, certo. né, Lenin e toda aquela galera, os intelectuais mais os operários se juntam, chegam ao poder, fazem ali a Revolução Russa, derrubando ali aquela estrutura de czar que tinha na Rússia e instalam ali o primeiro passo para uma futura república comunista. Esse conceito de comunismo é filosófico, não vamos abordar aqui. Certamente não é esse conceito de comunismo que temos hoje, que os malucos usam hoje aí, tá bom? Porque qualquer um que faz coisa é comunista. Eu sou comunista o tempo todo aí na cabeça do povo. Pois bem, então a Revolução Russa de 17 dá esse primeiro passo e em 23, como consequência da Revolução Russa de 17, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, liderada ali pelo Lenin e companhia. A União Soviética, ela foi um casamento forçado. A Rússia, machão da parada, marido possessivo, obrigou aquelas que estavam ali próximo a ele a se casarem. 15 repúblicas com menor potencial do que o Império Russo, do que a República Russa, foram obrigadas a se casar. Então fizeram uma união forçada, pressionada pela Rússia. Ali estava Letônia, Lituânia, Estônia, Azerbaijão, Uzbequistão, Quirguistão, Geórgia e entre eles a Ucrânia. As duas maiores forças da União Soviética eram a Rússia e a Ucrânia. Então vamos por enquanto separar as outras esposas. O que nós passamos a ter a partir de 23 foi um casamento entre Rússia e Ucrânia, que já tinha uma relação histórica, lembra? Era aquela amizade que virou um namoro, que agora virou um casamento Nós estamos falando de 100 anos, né, professor? Nós estamos falando a 1917 1923, é isso, assim. 100 anos atrás. Tá bom. E eles viveram ali juntos, forçado ou não, trocando relações, um povo migrando para outro país, o que é comum, visto que naquele contexto da União Soviética eles eram um só país. Veio a Segunda Guerra Mundial. Os alemães tentam chegar a Moscou, né, os alemães conquistam toda a Europa Oriental, o que hoje é o leste europeu, e tentam chegar a Moscou. O Hitler já tinha feito a bagaça na Europa Leste, ali França, Portugal, Espanha, Bélgica, França já tinha conquistado tudo, e agora foi para o leste, aí conquistou, né, o que hoje é Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia, e aí o Hitler falou, porra, eu sou o cara, eu sou fodão, eu já conquistei Inglaterra e França, que eram potências, a Inglaterra não, mas já estava toda bombardeada lá, eu vou partir para cima da União Soviética. Ou seja, subiu a cabeça, ele foi soberbo. Sucesso. Só que a União Soviética já tinha tradição em guerra, já tinha derrotado o Napoleão Bonaparte por causa da questão climática, o frio, e o jumento do Hitler e dos seus estrategistas. Daí a importância da história. A história a gente usa para não repetir erro ou para pegar aquilo que foi positivo no passado e reproduzir no presente. O que os soviéticos fizeram? Mesma estratégia que os russos tinham feito antes contra o Napoleão Bonaparte. Os caras vieram atacar no inverno. Você queima toda a plantação que tem no caminho, você queima toda a estrutura, à medida que os soldados vão avançando, você não acha o que comer. E vai matando gente para morrer e para matar. Resultado, os alemães não conseguiram chegar a Moscou. E um dos pontos de passagem dos alemães foi justamente quem? A Ucrânia. Naquele contexto, a Ucrânia passou por uma grande crise de fome. Por quê? Ou não tinha como produzir alimento, guerra, ou o alimento que tinha era para abastecer o exército soviético, russo, no caso, ou era ali confiscado pelos próprios alemães. Então, uma grande crise de fome, que de alguma maneira a Rússia deixou rolar. A Rússia não deu a assistência necessária para a esposa quando ela estava em crise. Isso já gerou uma animosidade entre russos e ucranianos, apesar de continuarem casados. No momento que eu mais precisei de você, você não estava lá comigo. Eu estava doente, você não cuidou de mim e foi pro bar com seus amigos. Nós que somos casados, a gente... Sabemos. Pois bem, meu nome da sua esposa? Raíssa. Tá vendo, Raíssa? Raíssa e Fátima sabem o que é isso. Raíssa e Fátima sabem do que estamos tratando. Cara, e aí, mas estavam ali juntos. Pois bem, outro ponto de
de confronto nessa relação foi justamente em 1986, quando rolou o acidente nuclear da usina de Chernobyl. Um dos maiores desastres da humanidade. A gente vive à sombra desse problema agora nessa guerra. Mas Chernobyl, a usina explodiu por erro de projeto, a história mostra isso, e por falha humana. Não foi nada disso. O reator explodiu, a radioatividade vazou. A radioatividade é silenciosa, ela é invisível. Certo. E os russos esconderam. A usina era na Ucrânia, mas quem controlava eram os russos. Resultado, só foi descoberto depois de alguns dias, quando as correntes de ar levaram a radioatividade para a Europa Ocidental. E lá na Suécia a galera começou a ver que na atmosfera estava um nível de radiação além do normal. Pronto, aí foram para cima dos russos, aí a coisa veio à tona. Resultado, a Ucrânia mais uma vez se viu abandonada pelos russos. Nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, se sentiu enganada, muita gente morreu durante e no pós. O problema da radiação é justamente o pós, né? As pessoas vivem aí falando de bomba atômica sem saber o que diabo é. Se a Rússia tem bomba, o outro também tem. As pessoas falam de bomba atômica como se fossem dois caras trocando tapa no meio da rua. Depois a gente fala sobre isso. Não, é um tópico. Então, isso já gerou animosidade. Ponto. Resultado. Em 1991, aí vamos voltar um pouco antes. Você falou que era para eu contextualizar. Total. De 1945, final da Segunda Guerra Mundial, 45, 47, até 1989, 91, para a gente entender ali, a gente viveu o famoso período da bipolaridade na geopolítica mundial. Você lá com o seu professor de geografia, todo mundo estudou isso em história e em geografia. Aquele contexto, terminada a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, mesmo sem muita necessidade, mas para mostrar força, meteram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Assistam ao filme The Black Rain. The Black Rain. Será a que dá chuva pra achar no negra. YouTube? Acha. Cuidado, Deixar o link na que descrição tem desse 3 filmes The Black Rain no YouTube. É um que mostra logo depois da bomba atômica, os corpos se derretendo, aquela coisa. É um filme terrível, até para a galera ter uma ideia mínima. Mas necessário. Ter uma ideia mínima do que é uma bomba atômica. Pois bem, mete a bomba e ó, os Estados Unidos falam o quê? Eu sou fodão, porra. Somos fodas. Eu tenho uma bomba. Quem me desafiar, vou fazer a mesma coisa que fiz. Na prática, a explosão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki não era um recado para os japoneses que já estavam colapsados. Era um recado para a União Soviética. Que no contexto da Europa, o exército soviético, à medida que foi ganhando, expulsou todo o exército nazista do leste europeu. Então, quem libertou o leste europeu? Bulgária, Romênia, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca, Eslováquia, Iugoslávia, aquela galera. Quem libertou essa peãozada do exército nazista foi o Exército Vermelho, o Exército Soviético. E logo depois ele não só liberta, como gera influência em cima. Desculpa interromper, professor, era o contexto aí dos bolcheviques? Não, bolcheviques e mencheviques é lá antes, é na Revolução Russa de 17, essa lá em 17. É que eu estou aproveitando para reforçar a minha aula de história. Exatamente. Que não foi muito bem cursada lá atrás. Aqui já é o contexto do Joseph Stalin, né, o grande ditador e líder soviético lá do pós-Segunda Guerra. Então, veja bem, os Estados Unidos mandam um recado, porque como a União Soviética tinha crescido, chegou primeiro a Berlim do que as tropas alemãs, do que as tropas francesas, inglesas e americanas, né, porque eram aliados, franceses, ingleses e americanos, e os soviéticos, eles estavam no mesmo lado. Só que um num fronte e os outros 3 no outro fronte. Mas quem chegou primeiro a Berlim, que até depois fez a divisão em 4 partes, que depois virou 2, lembra? O Muro de Berlim, quem chegou primeiro Ocidental lá... e Isso, Oriental. Quem chegou primeiro lá foram os soviéticos. Então o exército soviético mostrou muita força, muita capacidade de luta. Então ao explodir a bomba, os americanos estavam dizendo o quê? Vocês conquistaram, mas eu tenho a bomba é foda. Aqui vale mais do que qualquer exército. Só que, porra, naquele contexto ali, todo mundo estava atrás da bomba. Os alemães quase conseguiram fazer a bomba atômica. E aí, em 49, os soviéticos também fazem a bomba. E como eu digo lá, os soviéticos falam: Estados Unidos, tu tem bomba? Eu também tenho. E se tu xaropar, eu jogo 2 na tua cabeça. 2 no teu lombo. Tu é doidão? Então eu jogo 3 na tua. Vai se fuder, eu jogo 4, porra. E pau na máquina. E começa aquele jogo de ameaças. Lembra? Jogo de ameaças. Olha o que o Putin está fazendo agora. Começa aquele jogo de ameaças. Eu jogo uma bomba, eu jogo 2, eu jogo 3. E ninguém jogou porra nenhuma. E não jogou por quê? Porque ninguém é idiota de começar uma guerra nuclear. Qual é o barato de uma guerra nuclear?
pessoal usa aquele chama, pô, em guerras todos perdem, em guerra ninguém ganha. Isso não é verdade não, tá? Em guerra tem ganhador e tem perdedor. Óbvio. Né? Político, econômico, uma série de variáveis. Só que numa guerra nuclear em larga escala, aí sim, Todo mundo perde. todo mundo se fode. De verde e amarelo ou de azul, branco e Todo mundo. vermelho? Então eu sempre brinco, né? O livro A Arte da Guerra, que eu estou lendo agora o tempo Tzu. todo, De cabeceira esse, ele né? esse você tem que acompanhar a guerra, ver as estratégias, lendo o livro e marcando. Com certeza. Né? Quem nunca leu, aproveita para ler aí, cara. sensacional. É bem pequenininho, você lê tudo em um dia e acha todas as estratégias. E é milenar, né, professor? Milenar. Você acha todas as estratégias nessa guerra. certeza. Né? Você vai falando, porra, aqui o cara fez isso, aqui o cara fez isso, aqui o cara falou aquilo. Então, assim, é bem bacana. Eu estou com ele lá debaixo o tempo todo e folheando, porque eu já tenho minhas anotações. Então, veja bem, cara, naquele contexto de ameaça, ninguém jogou bomba no outro. A guerra não esquentou. A guerra não foi para as vias de fato, porque geraria uma destruição em massa. Por isso que a guerra é fria. A guerra, eu lembro que eu, como professor de geografia, por lá, aquela introdução, no final das contas, explique por que a guerra é fria. E o menino botou só assim, por que não é quente? Pronto. Valia ponto ele merece. Valia 2 pontos, ele ganhou 0,5. Tá bom, argumentação. Vai ser advogado esse. Vai ser advogado. Virou advogado, certeza. E o filho da puta ganhou 0,5. Porque Tá certíssimo, que nada mais justo. Era exatamente essa a questão. Então, naquele contexto de Guerra Fria, de ameaças, todo mundo começou a se armar, começa a corrida armamentista, começa a corrida espacial, quem vai chegar primeiro ao espaço, e naquele contexto, a galera cria 2 gangues. Gangue. Você que é lá do Guará, sabe que lá no Guará tinha aquela... Olha o preconceito explícito. Daniel aqui. é do Guará. O Guará, na história de TJ Fernandes que Tem fala. meu amigão, já esteve nesse programa. Isso. TJ Fernandes que fala. O Guará, você fala do Guará, tem 2 características. Né? A Ana no... Isso. Guará? Onde é o Guará? Onde é o Guará? A pessoa fica assim. Se fui, não me lembro. E a outra, o Guará, como todas as outras regiões delas, sempre tinham disputas ali de pequenas gangues e tudo mais. Então vamos lá. Formaram-se 2 gangues naquele contexto. Uma gangue chamada OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO. Para a galera que não sabe inglês é North Atlantic Trade Organization. Eu vou até meter uma legenda nesse trecho. Sensacional, né? O meu inglês cearense é foda, velho. Vai Crateus. Isso, a OTAN era uma gangue capitalista, liderada pelos Estados Unidos. Na prática, os Estados Unidos falaram, países da Europa, se vocês não se aliarem a mim, a União Soviética vai partir para cima de vocês, como já partiu para cima de Bulgária, como já partiu para cima do leste europeu. Cola em mim que é sucesso, que eu protejo vocês. Sim. A União Soviética, por sua vez, cria a sua gangue, o Pacto de Varsóvia. Então você tinha uma aliança militar capitalista, uma aliança militar socialista, e na prática elas atuavam como gangue. Qual é o conceito de uma gangue em qualquer lugar do mundo? Aquele filme lá das gangues de Nova York mostra bem isso. Se um membro da gangue for atacado, isso representa um ataque a toda a gangue. Mexeu com um. Mexeu com todos. Logo, a reação tem que ser coletiva. É isso. Tá? É o artigo 5º lá, 4º, se não me engano, artigo 4º da OTAN, por exemplo, fala isso. Deixa claro, mexeu com todos. Resultado, ninguém mexeu com ninguém. Naquele jogo de ameaças, ninguém atacou ninguém, ninguém mexeu com ninguém. Porque se um fosse atacado, todos queriam que contra-atacar. E esse contra-ataque levaria a uma guerra nuclear que acabaria com todo mundo. Tudo. Esse é o contexto da Guerra Fria. Pois bem... Mas dá para dizer que foi uma guerra ideológica? É uma guerra político, ideológica, econômica. Era ideológica porque cada um estava defendendo o seu modo de produção para o mundo. Perfeito. O seu modelo de economia e de vida. Basicamente capitalismo socialismo. Naquele socialismo que a gente viu na prática, o socialismo burocrático de Estado, ou o socialismo real, como a gente chama na geografia. Não o socialismo filosófico. É bom a gente sempre ir. O país é... Primeiro que nunca existiu um país comunista no mundo. Isso é uma nomenclatura para a prática. O que existiu na prática foram países socialistas reais, ou países socialistas burocráticos de Estado, onde as lideranças políticas e burocráticas comandavam a população com mão de ferro num regime ditatorial. Tá mas ainda hoje não existem países? Temos Coreia do Norte. A China com o pé no capitalismo. A China, a gente diz que tem um modelo híbrido, né? Sim. Ela tem uma política socialista de Estado e uma economia capitalista.
Você tem efetivamente a Coreia do Norte e Cuba hoje talvez sejam os melhores representantes daquele socialismo real que existiu lá no contexto da Guerra Fria. Pois bem, 1989, queda do muro de uma série de questões que não vale a pena a gente comentar aqui, nem tem tempo, né, levou a uma fragilização desse bloco socialista. Mikhail Gorbachev começou a questionar aquilo, o líder da União Soviética. 1989, cai o muro de Berlim. 1991, a União Soviética deixa de existir. Na prática, as esposas da Rússia, lembram daquela? Sim. Não aguento mais viver com você. Você sequer consegue colocar o sustento dentro de casa. Ainda que haja uma relação entre nós, ainda que haja sentimento, não dá mais pra gente viver junto. Na prática, acabou. Foi isso. 91, a União Soviética deixa de existir. E cada república soviética se transforma em um país. Uma nação. Uma nação, um novo país. Um novo Estado. E, vamos esquecer os outros, Rússia e Ucrânia, então, o quê? Se separaram. Em 91. 91. Rússia e Ucrânia se separam. O que a Rússia fala? Ucrânia, não queria me separar de você. Tudo bem, você fez essa opção. Mas a partir de hoje, se você não ficar casada comigo, você também não casa com ninguém. Ou seja, aquele machão... Macho alfa. Macho alfa, marido possessivo da sociedade patriarcal, secular e machista brasileira. Assim, se impregnou nos russos e falou, se você não for feliz comigo, você também não vai ser feliz com ninguém. Beleza. É quase uma música de brega, né, professor? Quase isso. Os bregões que eu estava ouvindo ontem lá no Esquina Bar. Ou seja, brega também é cultura, até pelo lado histórico, né? Geopolítico. Brega tem muito com a geopolítica. Então vamos lá. Esse é o contexto histórico. Desde a relação de criança entre eles, até o casamento, a fragilização do casamento e a separação em 91. Lembra, separou, mas continuou havendo uma relação de dependência e uma relação de pressão psicológica. Uma relação tóxica, como uma aluna falou esses dias. Ela falou, professor, eu já passei por isso. Eu falei, não entre em detalhes. Na aula, não. Chegou. Então esse é o contexto. Se separaram, mas lembra, as relações econômicas entre eles eram muito intensas ainda. Havia milhares, centenas de milhares de russos morando na Ucrânia, principalmente no leste do país, no ladinho direito, mais colado na Rússia. Havia milhares de ucranianos morando na Rússia. Eles são um povo irmão. Como eu disse lá atrás, eles têm as mesmas origens. Então, resumo, gente. Eu até vou falar aqui, como dizer. Leia meus lábios. Foca aqui. Leia meus lábios. A partir dessa separação, a Rússia continuou dominando a Ucrânia. A Ucrânia tinha uma relação de servidão com a Rússia. A Rússia mandava. A Rússia exercia sobre a Ucrânia uma relação colonialista moderna, imperialista moderna. Mas tudo cansa. Por volta, continuando os laços de família. Vamos lá. Por volta de 2013, a Ucrânia está ali, interessante, uma mulher separada, interessante, bonita, com coisas assim, né? Tá na pista. Tá na pista. Pronto. Português bem falado. Pra gente usar a brincadeira aqui. E aí, a União Europeia, que já vinha se expandindo pro leste, a União Europeia era só a galera capitalista. Sim. À medida que esse pessoal separou da União Soviética, o que a União Europeia fez? Cola em mim que é sucesso. Vem cá. Cola em mim. Então, Polônia, Bulgária, Romênia, Hungria, aquela galera que era do Pacto de Varsóvia, que deixou de existir também em 91, começa a entrar na União Europeia. E aí essa turma, só para fazer um link aqui, professor, meio que abandonou o socialismo, que imperava no pacto, abandonou total no Pacto de Varsóvia ali, e aí entrou numa corrente capitalista forte. Pronto. E começou a andar com outra galera, começou a andar com a outra Descolada, pá. Gosta de dinheiro. Minha gangue agora quer, vou ostentar, eu quero consumir. Ostentação. Foi excelente essa analogia. Então essa galera que era casada lá, passou para outro time. E a União Europeia querendo expandir aquilo cada vez mais. E à medida que o tempo passava, além de entrar na União Europeia, que é um bloco político, social, econômico, eles passaram a entrar também na OTAN, na gangue. Então não era só uma relação econômica, era uma relação de segurança também. Gangster. A Rússia disse, não estou gostando dessa história. Minhas ex-mulheres vocês estão cooptando todas. A gente ainda tem laços históricos e vocês estão aqui
ingerindo na minha área e até ocupando a casa delas, país que é vizinho ao meu território. Eu não estou gostando dessa. Daqui eu estou ouvindo o namoro de vocês. Só que a Ucrânia, entre as várias mulheres da Rússia, nessa nossa brincadeira, era a mais especial. Era aqui a relação mais histórica. Era, digamos que era o amor da vida. Isso. E o amor para a vida, como a galera gosta de usar essa expressão. Que eu até hoje não sei qual é a diferença do amor da vida para a vida. Mas a mulherada fala essa parada aí. Pois bem, e aí a Rússia mandou um ultimato. Lembra o que eu disse lá atrás? Você pode até se separar. Mas se não for feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. A Ucrânia, eu não aceito a entrada dela na OTAN. Eu não aceito que a Ucrânia se case com outro. Olha. O que a União Europeia falou? Porra, Ucrânia, não dá ideia pra esse cara não, mano. Cai pra cá. Cai pra cá, você é gatinha, pá, cola em mim, tamo junto, vamos pra balada, vamos curtir. E não fica com medo das ameaças. Presta atenção, não. Não fica com medo das ameaças da Rússia, não, mano. Entra na minha gangue, no meu time, e fica tranquilo, que a gente tem um amigo forte e poderoso, cuja Rússia não terá coragem de encará-lo. E a Ucrânia falou, poxa, tô gostando dessa história, mas que amigo é esse? Que amigo é esse, Daniel? Estados Unidos da América. United States. Aí eu falo em português, o cara não brinca não. O meu inglês é cearense, né? Ou seja, a Ucrânia caiu ali no golpe. O golpe tá aí. Cai quem quer, né? Então, foi ali, o Miguel, pá, te amo, gatinha, pá, e ela foi cedendo e pá, tá horrível essa nossa analogia aqui, mas você tá entendendo tudo. Importa as pessoas entenderem. Pá, então começou essa aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a possibilidade de a Ucrânia entrar na OTAN. Qual é a merda disso, cara? A Ucrânia é um território estratégico, por vários fatores. Se a Ucrânia entra na OTAN, o território russo faz fronteira com a Ucrânia. Imagina, então, dentro das alianças... A Rússia é uma inimiga histórica da OTAN. Histórica. Arrefeceu, mas continua inimiga. Então imagina que agora, se a Ucrânia entrar na OTAN, a galera dos Estados Unidos e Inglaterra pode botar mísseis, pode botar bomba, pode botar tropas na fronteira. O pessoal tem dito assim, a Rússia tem que respeitar, isso é autodeterminação dos povos, que é um princípio do direito internacional, inclusive é um dos princípios da nossa Constituição. Respeito à autodeterminação dos povos. Cada povo sabe o que faz e sabe o que é melhor para si. Mas se o teu vizinho, bicho... Assim, lembra, é bom o nosso ouvinte e nosso espectador aqui ver. Nesse jogo, a gente tem que manter um certo distanciamento. Não há santo e nem pecador. Não há Deus e nem capeta nessa história. Porque a imprensa ocidental, nesse momento, está assim, meio que satanizando o Vladimir Putin. Isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não estou dizendo que ele é santo, não. Sim. Ponderando. A gente não tem que satanizar um isso, e evitar a demonização outro. do cara. Cada um defende o seu espaço, o seu território. Então volta. Imagina que o teu vizinho começou a acumular um monte de barril de gasolina no quintal dele. Porra, o quintal dele é o muro, a divisão é um muro fino com o teu. Nível de segurança zero, se aquela porra explodir, quem é que vai junto? Tu. Não, mas o território é dele, ele sabe o que faz. É assim que funciona? Não. Então tenta imaginar a situação da Rússia nesse contexto. Era um território de minha influência, esses caras estão querendo entrar aqui para botar a arma aqui perto e enfiar a porra dessa arma na minha cara. E se eles enfiarem a porra dessa arma na minha cara, eu vou sapecar duas na dele. Então, lembra, não há santo e nem pecador nessa história. Sim. Pois bem, cara. Então a Rússia falou, foda-se, pode entrar qualquer um, mas a Ucrânia não vai. E se tentar entrar, eu vou partir para cima. Ficaram as ameaças. 2013 começou um movimento. Historicamente, os governos ucranianos eram atrelados à Rússia. Sim. Eleição, a Rússia influenciava mesmo, fake news. A Rússia é igual o Carlos Bolsonaro, é a rainha do fake. Carluxo. É igual o Carluxo. Gabinete do ódio. É igual a Bia Kisses. Rapaz, olha o processo. Aí você fala imunidade parlamentar. Então lá, é igual esse povo aí, as rainhas e os reis do fake news. A Rússia é mestre nisso. E o tempo todo trabalhando com essa guerra de informação também. Em guerras, informação é tudo. É um insumo. Qual é a verdade? Né? Diz que numa guerra a primeira coisa que se destrói é a verdade. Porque cada um vai contar a sua versão. O nome versão já vem de verdade. Qual é a tua verdade?
Né? A tua verdade é uma, a minha é outra, e o terceiro nem sabe do que você está falando. E entra de gaiato. Entra de gaiato. Pois bem, cara, então a partir de 2013 começa um movimento pró-democracia, porque tinha eleição lá, mas havia muita influência da Rússia, um movimento pró-Ocidente e um movimento pró-entrada na União Europeia e na OTAN. Isso vai ganhando corpo na Ucrânia. Né? E esses caras, aí você tem que entender a geografia da parada. Ó. O lado mais colado na Rússia tem muito russo e eles querem manter essa relação com a Rússia. O lado do país mais colado na Europa Ocidental quer fazer parte da União Europeia. Então o próprio país está bipartido. Os grupos não se entendem lá dentro também. Mas esse grupo pró-Ocidente chegou ao poder e falou, e começou a falar, não, agora eu vou te namorar mesmo. Quis oficializar aquela relação que estava na Mocó. Ali mesmo, só no WhatsApp. Sabe quando a mulher tá ali, o homem separou do ex ou da ex, aí ele tá na Mocó ainda, mas depois, vou esparrar, vou jogar pra galera. Tô namorando mesmo, tô beijando na boca, e ex é ex, passado é passado, quem não gostou, tem... Não tem aquela música lá, então. Pois bem, espanou geral. E a Rússia falou, tua hora vai chegar, né, e tal, pá, aquela coisa. Pronto. A Rússia deu um recado. Lá, aí vamos voltar para relações de família. Presta muita atenção nisso. Olha o resumo. Eles eram amiguinhos, que se flertavam, mas achavam que era só amizade. Casaram. Como todo casamento teve distúrbio. Chegou um ponto que eles não aguentavam mais e se separaram em 91. Se divorciaram, mas continuam uma relação de dependência econômica, de dependência psicológica e tudo, de pressão. E nesse casamento eles tiveram 3 filhos. Uma filha, rebelde, a Crimeia, e 2 rapazes, Donetsk e Lugansk, que pode ser chamado de Luhansk também, dependendo da tradução. Então 3 filhos, a Crimeia, menininha rebelde, e Luhansk e Donetsk. Luhansk e Donetsk são aquelas partes da Ucrânia mais próximas da Rússia. Crimeia é um territóriozinho lá embaixo, que pertencia à Rússia, e a Rússia deu de presente para a Crimeia como prova de amor. Para a Ucrânia. Isso. A Crimeia foi dada para a Ucrânia como prova de amor. Te amo, gatinha, pega aí. Tá aqui esse anel de ouro chamado Crimeia. Isso, exatamente. Nesse contexto agora, que a Ucrânia começou a se ocidentalizar e começou a namorar a União Europeia e os Estados Unidos, a Crimeia, mais atrelada ao pai, falou, mamãe, eu odeio esse seu namorado. Eu odeio esse seu namorado, eu não vou aceitar a senhora vivendo com esse homem, e se a senhora for morar com ele, eu não vou, me recuso aí. Calma, filhinha, cola em mim que é sucesso, a gente só quer o seu bem, mamãe merece ser feliz, mamãe tem que se libertar do seu pai, porra nenhuma, se a senhora for morar com esse cara, eu não vou. E tem mais, eu vou falar pro meu pai tudo o que está acontecendo. Lembra que a Crimeia já foi território russo, que foi dado de presente para a Ucrânia, só que os laços históricos da Crimeia é todo com a Rússia e não com a Ucrânia. Quase que 90% da população da Crimeia é russa e não ucraniana. Resultado, confusão vai, confusão vem, a Crimeia começa um movimento de independência e a Rússia e a Ucrânia falou, eu vou te dar uma surra. E aí quem entra em ação? Ucrânia. Papai. Na Ucrânia falou, Ucrânia, você deixa de ser rebelde. A mamãe quis dar um cacete na filha e o pai levantou a mão e o pai falou, opa, na minha filha minha, você não trisca não, rapariga. Ora, como é que é? Filha minha, você não trisca não. Rapariga, safada. E Crimeia falou, papai, ela tá aqui me sufocando, querendo ir embora com isso, eu me recuso. Resultado, a Crimeia falou o quê? Não quero mais morar apoiado por papai, não quero mais morar com mamãe, a partir de hoje eu vou morar sozinha. Eu quero emancipação. Como é um movimento belicista de guerra apoiado pela Rússia, a Crimeia declara a independência em 2014, a filhinha rebelde. Eu vou morar só. Isso em 2014. 2015, tudo armado, tudo esquematizado com o papai. O que a Crimeia fala? Eu não dou conta de morar só, eu não dou conta de pagar as minhas contas. Papai, por favor, deixa eu morar com você. Vendeu a kit no Sudoeste e voltou pro Guará. Achou que era gatinha, papai botou pilha, você vai ter melhor qualidade. Aí chegou à conclusão que não conseguia pagar as contas, falou o quê? Papai, por favor, papai, me aceita de volta. E papai falou o quê?
estou de braços abertos, bebê, pode fechar o aluguel no Sudoeste. Volta pro Guará. Volta que seu quarto aqui no Guará está garantido. Minha irmã vai ficar com raiva, porque ela está morando no Sudoeste. E Cibelá está de portas Guará abertas está no Guará. sempre Como de portas é o abertas. nome da irmã? Mariana. Mariana. Coração de papai e de irmã. E é no Guará, a casa do meu pai. Então, cara, a Rússia incorpora a Crimeia contra tudo e contra todos. A ONU não aceitou, a Europa não aceitou e a Rússia falou o quê? Foda-se. A filha é minha, quer morar com papai e papai vai abraçar. Quando a Crimeia se separa e foi morar só, Donetsk e Lugansk falaram o quê? Os outros dois irmãos? Porra, se minha irmãzinha conseguiu, eu também quero. E lembra que em Donetsk e Lugansk mora russo pra cacete. Eles têm É uma região da Ucrânia muito próxima à Rússia, né, professor? Fronteira, geminada, faz fronteira com a Rússia. Geminada é ótimo, no contexto de Brasília. Isso, exatamente. Geminada mesmo. Muro com muro, casa com parede com parede. Resultado, se minha irmã conseguiu, eu também quero. E começa um movimento separatista pilhado por quem? Pela Rússia. Pela Rússia. Mas apesar de tudo, eles falaram assim, como homens mais maduros, eles falaram, não, mamãe está passando por uma situação difícil, vamos ficar por enquanto com mamãe, mas mamãe, aí nós, assim como a Crimeia, nós também não aceitamos a relação da senhora com esse seu namoradinho. União Europeia, Estados Unidos, tá. E a Rússia... O namoradinho, no caso, é o velho da lancha? Ou não vamos entrar nesse... Não, vamos... Olha... Uma maravilha para quebrar o raciocínio. O namoradinho é aquele playboy. Boy. É não vai falar de que cidade ele é, que a gente vai se complicar. O namoradinho é aquele boy que tem um carro bacana, que gosta de ostentar e quer conquistar a gatinha pelo poder econômico e pela ostentação. Pronto, não precisa falar que ele é do Noroeste. Não precisa. Então, cara, e sabendo que ela tem uma relação complexa com o ex, mas lembra? Cola em mim que é sucesso e você está protegida porque eu tenho um amigo poderoso. Pica. E a Ucrânia caiu, a gatinha caiu nessa conversa fiada e tudo mais. Tá bom. Donetsk e Lugansk já tinha ali um movimento separatista e o tempo todo sendo pilhado, abastecido pela Rússia numa guerra. Só que a Rússia ainda não tinha reconhecido que eles eram regiões separadas, autônomas e nada, apesar de botar pilha o tempo todo. De lá para cá, cara, a Rússia veio se preparando. Quanto mais a União... E aí lembra que nesse contexto, assumiu a presidência lá da Ucrânia o Volodymyr Zelensky. Que é o ex-comediante. Exatamente. O Volodymyr Zelensky, isso foi uma onda na Europa, no contexto da eleição do Bolsonaro, que não é comediante, mas virou, né? No contexto da eleição do Bolsonaro, isso aconteceu em vários países do mundo, lá na Itália. Os outsiders, né? Esses outsiders de grande mídia, né? Então lá na Itália também um comediante quase chegou, mas não conseguiu formar um governo e saiu. Isso. E o Zelensky chega lá também, e teve outros casos. O próprio Trump chegou nesse contexto. Empresário, né? Empresário, dono de rede de televisão, um falador demais, um fanfarrão, um cara atípico no cenário político e tudo mais. Um cara que a gente jamais imaginaria que chegaria à presidência dos Estados Unidos. Como jamais imaginaria que o Bolsonaro chegasse, e chegou. Você vê que era um contexto global. Sim, não foram fatos isolados, né? Era parte de uma corrente global, somando o conservadorismo com essa história de outsider, com a desesperança com o que tinha antes. E oxigenar as ideias do cenário político, trazer de fora. Somado ao uso muito bem feito das mídias globais e das mídias sociais e tal. Eleito com tempo então o Zelensky, que não tinha experiência política nenhuma, e essa história... Hoje eu tenho uma razoável experiência política acadêmica e tenho experiência política agora em virtude dessa outra função que eu exerço, além da de professor. Só para te dar um exemplo. Para quem não sabe, acho muito difícil que não saiba, o professor Reginaldo Veras está no seu segundo mandato como deputado distrital. Né? Só para dar um exemplo, se me permita, ano passado começou um movimento aqui em Brasília dos alunos, dos simpatizantes, para que eu viesse candidato a governador no Distrito Federal. E até hoje a galera pergunta, por que você não se candidata a governador? E eu falo, porque eu não tenho a experiência necessária para ser governador. Eu ainda não tenho. Se eu me candidatar a governador, é uma irresponsabilidade, considerando que eu não me acho preparado para exercer o cargo. Eu lembro que eu falando isso numa rádio, uma dessas rádios mais ouvidas aqui em Brasília, aí era uma entrevista, o
o ouvinte até, professor, por que você não se candidata a governador? Foi porque eu não tenho a experiência necessária. E aí o âncora lá disse, mas o governador Ibanez também não tinha experiência. Eu falei, tá aí a diferença entre dois homens. Um tem responsabilidade, o outro não. Pronto. O Zelensky entra nesse contexto, zero de experiência política, fanfarrão e tudo mais, e chega ao poder. Se você conhece a história do Zelensky como ator e comediante, ele é fanfarrão 100%. O que não impediria de ser presidente, mas a questão é que se tivesse preparação. E ele, à medida que defendia esse processo de ocidentalização, União Europeia e OTAN, foi botando pilha. A Rússia falou, esse cara vai levar isso adiante, esse cara é irresponsável. Resultado, a Rússia começou a meter tropas na fronteira da Rússia com os territórios de Donetsk e Lugansk. A Rússia meteu tropa na Bielorrússia, hoje chama Belarus, que é uma ex-mulher também, é uma ex da União Soviética, só que é aquela que é uma ex que a Rússia, que eles continuam mantendo relações. É isso. Eles viraram amigos coloridos. Isso. A Bielorrússia é uma mulher, é uma ex com amizade colorida. É aquele número que na agenda do telefone é disfarçado, é iFood, tal, entendeu? Não é o nome dela, já é alguma coisa para quando... Isso. iFood não, senão as pessoas vão associar com comida, eu não quis dizer isso. Mas... Vamos conversar a respeito dos nossos filhos? Isso. Vamos, e para onde? Aqueles lugares. E leva um vinho. Isso, vamos tomar alguma coisa, um banho, um vinho. A Belarus mantém essa relação histórica com a Rússia e meteu soldado lá. Na Moldávia, que é outra ex, aí parte do território ali é meio autônomo e a Rússia meteu soldado lá. E a filhinha, a Crimeia, soldado que só porra na Crimeia. Então, para a galera que está vendo essa TV, a Rússia está aqui, ó. Uhum. Tá pegando lá, não tá? Dá pra ver. A Rússia está aqui. Esse pedaço aqui é Donetsk e Lugansk, ó, o leste. Lá em cima, no norte, a Belarus. Uhum. Aqui embaixo, a Crimeia. E nessa ponta aqui, a Moldávia. Resultado, ó, pá. Fora o leste, onde a Rússia não tem influência, porque é a parte colada já na Europa, lá, pessoal, a Rússia não tem influência, mas todos os territórios. Do meio para cá, onde a Rússia tem influência, ela meteu soldado, ela foi cercando. 100 mil em janeiro. 100 mil soldados. 100 mil soldados em janeiro. E um país pequeno, né, professor? Não, a Ucrânia, territorialmente, ela é a segunda maior da Europa. Não, eu estava me referindo aqui à Belarus. Não, a Belarus não é tão, assim, para os padrões europeus, ela não é tão pequena, não. Eu imaginava que fosse uma nação pequena, assim. Ela é até maiorzinha e tudo mais. Resultado, cara, a Rússia se 100 mil soldados. E o mundo começou a ver aquilo, os satélites começaram a ver a movimentação das tropas, e a Rússia falou o quê? Como todo mundo fala, em qualquer situação dessa, quando os Estados Unidos fazem treinamento lá com o Japão, não, isso é treinamento de guerra. A Rússia também só estava fazendo treinamento de guerra. Isso em janeiro. Hoje já tinha quando invadiu mesmo, já tinha cerca de 170 mil soldados. Que isso? E aí você entende, por que não atacou antes? Ainda estava no ápice do inverno. Inverno é foda. Frio rigoroso. Corre o risco dos tanques ficarem parados. A alimentação é mais complicada. Desabastecimento. Desabastecimento. Então, e a Rússia já tem experiência. Napoleão e Segunda Guerra Mundial. Então, deixa o inverno arrefecer, esperaram com a neve derreter e começaram a movimentar os tanques para ver se eles não iam atolar na lama que fica depois. Hospitais de campanha. Sabe que vai muita gente morrer, muita gente machucar. Então você tem que montar hospitais de campanha em pontos estratégicos espalhados. Sangue, tem muito ferimento, perda de sangue. Então a Rússia fez toda uma campanha de doação de sangue e lotou aquela região com bolsas de sangue e tudo mais. A Rússia sabe que de 2014 para cá a Ucrânia se armou, ganhou muita arma da União Europeia, ganhou muita arma dos Estados Unidos, porque sabia que mais cedo ou mais tarde seria atacada. Até que chegou o momento de atacar. E a Rússia usou a estratégia mais antiga que tem. Dar um passo atrás para dar 2 passos na frente. A Rússia negociou lá com o mundo todo e recebeu o Emmanuel Macron, o presidente da França. Super lindo, diga-se de passagem, um gato, o Emmanuel Macron. Mas a beleza dele, o Putin está vacinado. Conversou, dialogou, retardou, segurou. Mas o que falta para o mundo hoje é uma liderança. Alguém com cacife e com respeito fala, peraí, galera, segura a pemba, vamos conversar. Isso está muito relacionado, desculpa interromper, professor, a questão da Angela Merkel, né? Pronto. Ela era essa liderança natural. Ela era essa liderança natural.
e à frente de uma nação poderosa, né, que é a Alemanha. Até porque, além de poderosa a Alemanha é o país que mais depende do gás, Isso. que a gente não tocou aqui, do gás e do petróleo da Rússia. E a Angela Merkel, ela ascendeu politicamente Exatamente. junto com o Vladimir Putin. Então eles estavam sempre ali, nas reuniões do G8, nas reuniões da ONU, nas reuniões do G20, né, os grandes grupos econômicos. Isso. Então, e aí, parça e tal. Sabe aquele cara que você nunca gostou, mas que você aprendeu a respeitar pela convivência? Sim, sim. Essa relação de respeito. Então hoje o mundo está carente de uma liderança que bata o pé. Você não tem um Barack Obama, que era uma liderança respeitada, você não tem a Angela Merkel, o Joe Biden tá ali. Ele é um pouco papagaio de pirata, né? A Europa não tem. Ninguém pode tirar o crédito do Macron. Ele tentou fazer mas ele está muito mais ligado hoje a questões ambientais e questões internas da França. Ou seja, lá dentro da França mesmo, ele deixa. Resultado, cara, construiu-se o cenário necessário. O que a Rússia falou? Começou a afastar os tanques. Não vou atacar não, isso aí é conversa fiada. Isso na verdade só estava fazendo, como quem diz, vou pegar de fumaça, né? Vou pegar aqui um impulso, vou pegar um impulso. Quando foi para cima de tudo. E aí vocês viram os resultados disso. Então assim, pegamos lá atrás das relações de amizade até agora. Agora vamos deixar claro, o playboy que estava miguezando a gatinha, a mulher, foi um filho da puta. Porque cola em nós que é sucesso, a gente te protege, a Rússia não vai ter coragem de atacar. Quando a Rússia partiu para cima, o que é que o Playboy fez? Peidou na farofa. Vazou. Então assim, na hora H, a galera da OTAN falou, não, porra, nós vamos até te ajudar mandando arma, mas entrar na parada mesmo nós não vamos. Não vamos não. Por quê? Porque se entrar quando cogitou-se essa possibilidade, lá antes, numa conversa com o Emmanuel Macron, que o Putin falou? Bonitinho eles dois, ó. Aí ele falou, nós não vamos aceitar interferência externa. E deixou claro, lá atrás ainda, a guerra nem tinha começado. E não esqueçam, foca aqui, não esqueçam, que eu tenho o quê? O poder o botão da bomba. É. Que bomba? Todo mundo já sabia que ele estava falando de um arsenal nuclear. E vale lembrar ainda, ou seja, os caras peidaram na farofa, como você falou, e vazaram. E durante as Olimpíadas de Inverno, na China, né? Na China, lá em Pequim, Beijing. O Xi Jinping, saúde, o comandante chinês convidou Vladimir Putin. A guerra não tinha começado ainda. Começou Vladimir Putin. E lá, eles assistiram, pais soltaram lá uma carta conjunta, dizendo que a cooperação, a amizade e cooperação entre chineses e russos vai além da questão esportiva e se espalha para todos os campos, a fim de defender os seus interesses e sua soberania contra potenciais ataques externos. Mais claro impossível. Mais claro, ou seja, se mexer com meu amigo, vai se ver comigo. Pau também. Então, bicho, tá aí esse jogo todo. E assim, o que você tem achado, professor, até o momento, e aí te convido, te insto aqui a falar da situação do Brasil também, dos posicionamentos até aqui das demais nações ao redor do mundo sobre esse conflito? Vamos lá. A Rússia está isolada. Isso é fato. A Rússia hoje tem apoio de quem, né? Você tem ali a Rússia, aí você tem aqueles aliados ali já, a própria Moldávia, a Belarus, aqueles países mais próximos, que não se metem muito. Você tem aí só que é questão simbólica, a Venezuela, que é para contrariar os Estados Unidos, exatamente. O Maduro foi lá e apoiou. É muito mais para ir contra os Estados Unidos. E a China, que é aquela cara, tô contigo, mas não tem necessidade de eu me meter agora, só se ameaçarem meus interesses. Fora isso, o mundo ocidental, quando a gente fala mundo ocidental, é ali Europa, Estados Unidos e sua área de influência, esse fechou e satanizou o Vladimir Putin e a Rússia, como a gente falou. O Brasil, vamos lá,
vamos contextualizar o Brasil. Qual é a tradição da diplomacia brasileira, que é uma diplomacia respeitada no mundo? Reconhecida, sólida, né? Reconhecida, sólida. Desde a época do Oswaldo Aranha, lá do início da ONU e tudo mais. É uma tradição que não é de neutralidade, é de respeito ao direito internacional, de respeito à soberania da nação. Tudo isso a gente resume no conceito de autodeterminação dos povos. Que é do direito internacional, né? Na soberania. O Bolsonaro, e aí não adianta, eu tento não falar mal do presidente. Mas é uma análise, não tem como. O próprio Mourão deu uma declaração. A do Mourão foi mais burra ainda. Por quê? Porque é burro, é um jumento. Vamos entender aqui. O Bolsonaro vai lá na Rússia, lembrando que essa visita do presidente estava previamente marcada e que foi um convite do Vladimir Putin. Massa, Bolsonaro tem que ir mesmo, o presidente tem que fazer isso. Eu entendo que naquele contexto de ameaça de uma guerra iminente, ele não deveria ir. Professor Reginaldo Veras. Nós sabemos que os assessores mais próximos... Mas ele parou a guerra, porra! Nós sabemos que os assessores mais próximos dele orientaram-no a fazer o mesmo. Mas é visível que o presidente é impetuoso, é petulante, não ouve ninguém. Ou por formação, ou por falta de análise, ou por... sei lá, tá. Ele foi. Serviu para quê o encontro? Para nada. Assim, não houve nenhum acordo comercial, não houve nenhum... Quando você visita um país, os diplomatas vão antes, eles fecham algumas conversas, e os presidentes só chegam lá, conversam, apertam a mão, e assinam ali, protocolo de intenção comercial. O encontro dos presidentes mesmo é o que vai para a mídia. É o fechamento. O que importa é o background. Exatamente. Não houve nada disso antes. Então foi quase ali que eu estou passando na frente da tua casa. Como é que você vai, rapaz? Não serviu uma rapadura, não serviu um café. Ou seja, tu nem se preparou para servir uma rapadura pro peão. Cara, aí o Bolsonaro volta. Aí todo mundo brincou, o cara parou com a guerra e tal. Impediu a guerra. Porque coincidiu com a estratégia do Vladimir Putin de dar um passo atrás para dar 2 passos na frente. Exatamente. Né? E aí o Bolsonaro chega. Quando chega, começa a guerra. Depois que começa a guerra. Vamos lá. A diplomacia brasileira lá na ONU, você vai olhar, a visão do embaixador é perfeita. Perfeita. Defendendo o multilateralismo, defendendo a paz, defendendo o respeito das direções. Ou seja, o embaixador de lá provavelmente não está ouvindo o Bolsonaro. Lá na ONU o Brasil está fazendo um papel direitinho. Ele tem autonomia, assim? Não tem. Não tem. Na prática não tem. Entendi. Quem manda na parada é o presidente. É o chefe de Estado, chefe de Estado. Ou seja, eu acho que assim, deixa lá ele, como que diz, deixa ele falar o que os outros querem ouvir. Mas pode ter algum risco para esse porta-voz na ONU, professor? Não, zero. O Brasil está fazendo... Não, corre o risco de ser tirado depois, porque é uma indicação. Isso, risco que eu falo é do posto que ele ocupa. Mas eu entendo que o presidente não. Lá, vamos deixar lá ele falar o que o povo quer ouvir. Isso. E aqui... Jogar para a torcida. Isso. Então o Bolsonaro, a diplomacia brasileira está fazendo um papel bonitinho na ONU. Aqui o Bolsonaro veio com essa história de neutralidade. Por quê? Porque ele teve lá... acha que é amiguinho do Vladimir Putin, não quer comprar briga com o Vladimir Putin, porque o Brasil depende principalmente o agronegócio brasileiro, depende dos fertilizantes. Tem uma questão dos fertilizantes da Rússia. Então ele acha que se criar animosidade, a Rússia vai deixar de vender fertilizante pra gente. Não é assim que funciona. O Bolsonaro é muito ligado ao agronegócio. Exatamente, está fazendo aqui, está querendo jogar para a galera dele aqui. A base. Cada um usa a sua estratégia. Além de que o Bolsonaro, que era um aliado fervoroso do Donald Trump, hoje faz birrinha também com o Joe Biden. Então ele está fazendo birrinha com os Estados Unidos, porque não é o Trump, e porque os Estados Unidos estão contra a Rússia, então ele quer ali fazer uma médiazinha com a Rússia, e ao fazer a média com a Rússia, ele acha que vai garantir os negócios com a Rússia e o fornecimento de fertilizantes aqui, e favorecendo o agronegócio, que é o grupo dele. Essa foi a estratégia escolhida pelo presidente, que visivelmente não é a estratégia escolhida pela diplomacia brasileira na ONU. E o Mourão? O Mourão é um bobo. Sim, voltando lá na declaração dele. Começa a guerra, ataque. O que o Mourão falou? Ele, naquele supetão de militar. Passando o uniforme. Chegando ali, e aí, Mourão? E ele, visivelmente aí, né, o Vladimir Putin não respeita ninguém e tá visível aí que a diplomacia fracassou, ou seja, é um tipo de gente que só entende a força. Ou seja, a Europa e os Estados Unidos têm que atacar.
Que é uma burrice. Se a Europa e os Estados Unidos atacarem, a Rússia vai contra-atacar a guerra nuclear e o Mourão vai rodar. Exatamente. Vai rodar o Mourão, o Daniel, o Reginaldo. Nós todos. Pô, e aí um abraço para quem fora, acompanhou esse filho, canal. Cacete, Mourão. Minha neta tem que crescer. E minha porra. filha também, pô. Entendeu? Então, assim, ou seja, Assim, eu pergunto, professor. o presidente agiu corretamente, lembra que eu sou um crítico feroz do Bolsonaro, sim. mas ele agiu corretamente ao repreender o Mourão. Como que ele disse? Shut up. Quem fala aqui, Cala sobre que essa eu falo. porra aqui, quem fala sou eu. Mas você eu acha sou que então a chefe de posição de neutralidade, é só pra gente explicar, pra quem tá vendo e ouvindo, a posição de neutralidade nesse momento ela seria a mais adequada para um chefe de Estado? Falando em termos de Brasil. Cara, na vida, na política e na geopolítica, não existe neutralidade. Aham. A neutralidade é uma posição. Sim, o silêncio é uma posição. O silêncio é uma posição. Não falar, nesse caso, Ou é uma seja, posição. o Bolsonaro está neutro? Não. A Ele postura tá com a dele Rússia. está pró-Rússia. Ele fica jogando essa de neutralidade, mas a gente não existe neutralidade. Entendi. Na política, na vida e na geopolítica. Ah, eu não gosto de política. O povo não fala muito isso em época de eleição. Mas depende dela para Ao tudo. dizer que tu não gostou da política, tu já fez se a posiciona. política. Tu permitiu que os outros façam o que quiserem com a tua, sem tu ter o direito de reclamar. É isso. Então tem que tomar partido. Tem que tomar partido. E visivelmente o Bolsonaro tomou partido. Ele está meio pró-Rússia. Ele presidente. Sim. Entendi. Mas lá, Por isso que eu perguntei o lance do porta-voz brasileiro na ONU. Então vamos sintetizar. Se o presidente fala uma coisa, se o vice fala outra, e se a diplomacia brasileira que nos representa na ONU fala outra, qual é a conclusão? O país está sem comando. Fudeu. Isso mostra fragilidade Sim, do presidente e dos seus próximos. O que não é bom. Não, de Faça modo algum. merda ou faça a coisa certa, tem que mostrar postura. Isso falta. e como é que se diz? Unidade de discurso, né, professor? Agora, velho, Eu tenho uma equipe de trabalho, Aham. eu tenho uma coerência de trabalho. a cadeia inteira é uniforme, né? A galera não precisa pensar igual a mim, mas também não pode sair falando o oposto do que eu falo. Exatamente. Senão vai trabalhar com outro, porra. É isso. Aqui é um time. É isso. E Veras, a gente tem... Foi muito legal essa análise histórica pra gente entender que isso não começou ontem. E muito legal a analogia com o casamento e tal, com a mina do Playboy do Noroeste. Mas a pergunta até no Instagram, galera, pergunta pro Veras isso e tal. É a Terceira Guerra Mundial em potencial? Em potencial. Ainda não... Há potencial para se chegar a uma terceira guerra mundial? Sim. Sim, em que contexto? Se algum dos malucos resolverem usar arma nuclear ou arma de destruição em massa. Eu fiz uma live há umas 2 semanas antes de começar a guerra. Eu e o professor Urani, fizemos ali da sala da minha casa, do nosso jeito mesmo. Ah, tem estúdio, porra de estúdio. Vamos ligar o Instagram aqui, tem isso. cachorro, menino, Um comida. pau comendo, bota a garrafa de café. Exatamente, foi uma live sensacional. Deu um pico gigantesco. E mais recentemente fiz uma no Gran Curso que até bateu o recorde ao vivo do Gran Curso lá e tudo mais assim. Galera, porque o assunto chama a atenção. O assunto né? é muito meu momento. É um hype. E lá, duas semanas atrás, eu disse, olha, eu acredito que a guerra não vai acontecer, porque ela é prejudicial para todo mundo e tudo mais. Só que a gente também não pode esquecer que tem situações internas dentro da Ucrânia. Você tem grupos neonazistas dentro da Ucrânia que pilham a guerra o tempo inteiro. Eles querem o conflito. E o Vladimir Putin usa isso como justificativa até para atacar, porque esses grupos neonazistas estariam atacando os russos de Donetsk e Lugansk. Então tem muita miudeza também por trás disso. Mas para a galera que está ouvindo a gente, quais são os 2 fatores primordiais? Quais são, se a gente prestar, as causas gerais da guerra? Número 1, essa história da OTAN está flertando a Ucrânia, querendo trazê-la. A Rússia não vai permitir que a sua fronteira mais estratégica faça parte da OTAN, porque corre o risco da OTAN meter arma lá na cara de Moscou e tudo mais. Então, a questão da OTAN. A Rússia não admite entrada. Segundo, a Rússia é uma das maiores exportadoras de gás e petróleo do mundo. Esse gás, principalmente, abastece a Europa. 40% de todo o gás consumido na Europa vem da Rússia. Então, Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Itália, todo mundo depende desse gás russo.
E os gasodutos passam justamente por onde? Pela Ucrânia. Então olha que porra. Pelo bicho. território ucraniano. Pelo território ucraniano. Ah, rapaz. Então veja bem, a Rússia depende da Europa, porque a Europa manda dinheiro para a Rússia comprando gás. A Europa depende da Rússia, porque depende do gás dela. A Europa e a Rússia dependem da Ucrânia, porque se a porra do gás não passar por ali, tem que construir outras rotas. E outras rotas são sempre complexas, porque envolve... Vamos falar que construir um gasoduto não é construir uma estrada, né, bicho? Não, o problema não é nem construir, o problema é a geopolítica da construção. Envolve interesses internacionais e mais guerra. Já tentaram fazer isso, e a Rússia foi lá e pá. Sacou? Então tem muita confusão em torno disso. Mas há uma relação de dependência mútua entre todos eles. Imagina que essa guerra... Imagina que a OTAN tentasse atacar, batesse na... Já deixaram, nós não vamos botar soldado da OTAN nessa confusão. Porque sabe que a reação vai ser complicada. Imagina que a OTAN resolvesse colocar. A Europa estava no inverno. Inverno é foda. E a maioria dos aquecedores das famílias europeias são movidas a gás. E o gás vem de onde? Da Rússia. Então falando, se a Rússia quisesse matar os europeus, não precisava de bomba não. Era só desligar, cortar o fornecimento de gás no inverno. E o aquecedor lá não é um luxo, né, professor? É uma necessidade. Necessidade. E entendendo que, porque na cabeça do povo europeu é rico, essa ladainha toda. Não, é um cidadão médio, como você falou. Tudo mais. Então, cara, existe essa relação. Como eu digo, a guerra não traz benefício para ninguém, além das questões militares. A longo prazo sempre tem o ganhador e tudo mais. Mas cada um vai querer defender os seus interesses. Perfeito. E assim, uma questão que a gente falou aqui nas entrelinhas, mas só para ficar claro, há uma disparidade muito grande de armas entre Rússia e Ucrânia, né? Não, ainda não. É pitbull com shih tzu ali. o meu cachorro lá, meu porque a minha filha... Se você tem filho, nunca caia no golpe. Ele vai falar assim, pai, eu quero um cachorro. Você não tem responsabilidade. Papai, eu quero um cachorro. Minha filha tem 23 anos, cara. Pai, eu quero cachorro. Não vai ter cachorro, vai ter cachorro porra nenhuma. Com 22 anos, 21, 20 anos, a gente vacilou lá, ela vai, pá, chegou a casa com o cachorro. Eu falei, vou jogar pela janela, o cachorro do Superman, vai voar, pá. Claro que não ia fazer isso. Aí o cachorro ficou. O nome do cachorro é Corote. Corote. A venenosa. O pessoal gosta, hein? O pessoal gosta. O pessoal da balada gosta. Isso. É Corote. Corote hoje é o xodó da família. O Corote é um York. Não adianta. Eu tenho um Yorkshire também. O Corote é um York. Ele é misturado com vira-lata. Aí só para fazer aqui a comparação. Recentemente eu fui com ele à padaria. Aí você deixa lá do lado de fora. E tinha um pitbull também lá. Um pitbull treinado. Posudo. Educado. Ele estava assim, impávido e colosso, igual o hino nacional. Pá, assim. E o meu cachorro, aquele baixinho, e o pitbull só olhava para ele, assim, né? Aí eu falei assim, eu imaginei, eu tô até sabendo o que o pitbull tá pensando. O meu cachorro agressivo e ele, aí eu falei, o pitbull tá pensando assim, ó, perdoai, Senhor. Ele não sabe o que faz. Então, essa relação Rússia-Ucrânia, no que se refere a armamento, ainda que a Ucrânia tenha melhorado sua capacidade armamentista de 2014 para cá, tenha mais estudado, não dá para comparar com o da Rússia. Né? A gente está vendo aí. Russo, a gente está vendo aí a invasão, os caras estão resistindo, estão sendo bravos, mas é muita arma, cara. Veras, pessoalmente, você acha que os Estados Unidos vão além, vão interferir nessa guerra, passar do ponto onde estão? Não vão. Não, né? Os Estados Unidos só entrariam se um membro da OTAN for atacado. Vamos dar um exemplo. A Rússia está avançando no noroeste do país. Imagina que está o país naquela ponta lá de cima lá. Aí onde você está mais ou menos é a Polônia. A Polônia é membro da OTAN. Tanto que a maioria dos refugiados estão indo para a OTAN. Isso, para a Polônia. Para a Polônia, já está chegando a 1 milhão. Imagina que rolou uma confusão ali em alguma cidade fronteiriça e por algum motivo a Rússia ataque a Polônia. Aí, artigo 4º da OTAN, né? Se um membro for atacado, os outros... que ele mexeu com todos. Né? Exatamente. Então, assim, qual é a chance disso acontecer? É remota, muito remota. Só que guerra, bicho, guerra é foda. É imprevisível, cara. Aparece um maluco que faz uma loucura, aparece um que faz uma sapecada lá... Né? Na Primeira Guerra Mundial, lembra? Estava todo mundo ali no ponto de brigar. Aí o maluco foi lá e assassinou o arquiduque. Foi, na primeira, né? Tal. E aí, porra, aquilo ali foi só um estopim. Acenderam o pavio e pá, a desgraça. Então, imagina, tá todo mundo ali, ó. Imagina que aparece algum maluco
que faz uma coisa um ponto fora da curva, Pois é. sem o comando central saber. São várias variáveis, como você disse no início, né, professor? Não tem jeito. Professor, é triste a dor do parto, E passa rápido. mas gente. temos que partir. Passa, a gente trocou uma ideia aqui super bacana. Eu esgotei minha pauta aqui. Sabe, contigo nem precisa de pauta, porque você vai falando. E quer falar alguma coisa sobre o mandato? Você é deputado também. não. Hoje está aqui como professor. Hoje eu estou aqui como professor. Turma mandando Mas muitos eu abraços. Mandar um recado aí pra galera. Acompanha lá o nosso mandato. Eu sou um ser triplo, né? Eu digo assim, que o meu Instagram, tem gente que tem o Instagram pessoal e o Instagram. Eu não consigo ter Concentra isso. tudo. O meu tá ali. E quem cuida da minha rede social sou eu, quem responde mesmo? sou eu. Legal. Eu 100%, porque a galera é um assessor, porra nenhuma, eu que estou respondendo aqui. Eu não deixo ninguém mexer lá. A Aninha e a Isis, que trabalham comigo, beijão para as meninas, elas só postam comentário, tudo sou eu. Ninguém está autorizado a responder, senão eu mesmo. Então, e aí lá eu posto o cidadão Reginaldo Veras, o pai botequeiro. É isso. É porque no fundo, né, velho, político, não tem como dissociar. O político e o Reginaldo não tem como dissociar. A gente tá dentro tempo. Você vê, resolvi dar uma viajada no carnaval e fui pegar umas trilhas, umas cachoeiras que eu gosto dessa parada. Aí estou voltando, como eu dou aula de RID, né? Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno. Isso. Aí eu estava lá em Buritis, que faz parte da RID, já fiz um vídeo, uma explicação no meio do caminho, já parei em Eu vi Cabeceiras no de Instagram, Goiás. na frente da Câmara ou é da Prefeitura? Era a Prefeitura. Eu vi no seu Aí Instagram. a gente vai brincando com Lógico. isso e sempre transmitindo informações também. Aí a parte de parlamentar, aí a gente divulga lá também de forma mais objetiva e tudo. Ontem mesmo eu estava, sexta-feira eu estava aqui em Águas Claras, aí achei 2 ônibus quebrados, um atrás do outro. E como o governo vive repassando dinheiro aí para as empresas de ônibus sem exigir qualidade, eu sempre votando contra, não, essa oportunidade eu não vou perder. Aí estava até lá no Instagram. 2 ônibus quebrados, um na sequência do outro. E o governo pedindo lá 500 milhões de reais para passar para as empresas de ônibus oferecer esse tipo de serviço. Mas está tudo lá. Então acompanha o nosso trabalho no Instagram. @reginaldo.veras. Reginaldo.veras, é o cara que está lá. Beleza. Cara, eu quero agradecer imensamente. Você, pessoalmente, eu não o conhecia, mas é a mesma figura das aulas que solta estalinho na mesa, o Gran Curso vai te pegar, bicho. Quebrando o mobiliário lá. Obrigado, parabéns pelo mandato. Né? É o deputado da educação. Prazer tê-lo aqui. Obrigado Daniel, por essa aula. Adorei o nome aí. Arrotando Verdades. É isso aí. Obrigado mesmo. E, bom, você que ficou até agora conosco, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, faça críticas, faça elogios, mas não deixe de participar. O importante é estar no meio da confusão. Forte abraço, muito obrigado.